Seca ataca as colmeias no Piauí e compromete a produção de mel no estado. A situação foi tema de audiência pública na Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa. 80% da safra está comprometida por falta de água e os produtores estão endividados. Na Comissão de Infraestrutura e Política Econômica da Assembleia Legislativa, os deputados ouviram pedidos de socorro de produtores de mel. A seca dizimou as colmeias e deixa os apicultores endividados. Em poucas palavras, este produtor revela a dimensão da crise do setor no Piauí, que já foi o segundo no país em produção de mel. Você já tinha enfrentado uma situação dessa, senhor Arnaldo? Não. De toda a minha vida de apicultor, foi agora a primeira vez. Qual seria o caminho para enfrentar esse drama por que passa o setor? Nós precisamos de socorro mesmo, de que os bancos, o governo nos ajuda, né? Porque senão é falência mesmo. No Piauí, organizados em associações e cooperativas, existem cerca de 12 mil apicultores. Com a seca, as perdas da colheita de mel já atingem 80%. Sem flores e água, os enxames estão desaparecendo. E sem colheita de mel, este produtor não tem como pagar o financiamento que fez no banco para investir na apicultura. E falar em números é difícil, mas uma vez que o senhor vê que 80% da safra foi perdida, nós podemos entender que 80% ou 90% ou praticamente todo o endividamento dele está comprometido, né? Como fica a situação do apicultor nesse cenário? A situação é catastrófica. É uma palavra que eu tenho usado para tentar dar a imagem do que nós estamos passando. É uma situação bastante complicada que eu acredito que vai durar de 3 a 5 anos para se recuperar. Uma reclamação imediata em relação ao crédito. Se nada for feito, como fica a situação de quem produz mel no Piauí? Uma coisa para minimizar a situação do apicultor seria a prorrogação de todos os seus custeios, toda a questão financeira tinha que ser prorrogada. Em primeiro momento, lutar pela retirada de nomes dos órgãos de proteção ao crédito, que isso limita o trabalho dos apicultores. Depois disso, trabalhar em cima de carências que precisam ser estudadas, porque não adianta nada prorrogar um texto, um contrato, e você logo depois ter que pagá-lo. Se a abelha não recuperou, se a sua apicultura não recuperou, você não tem como pagar. Só vai adiar um problema, ou o trabalho de ambos. Então tem que ser visto uma carência inteligente nessa história, manutenção dos juros também, a não exigência de garantias adicionais que pode onerar, que pode prejudicar mais o apicultor. Enfim, é uma medida protetiva, nós precisamos proteger a apicultura hoje. E os nossos apicultores estão realmente vivendo um momento difícil, de crise. As nossas abelhas estão morrendo de fome, já se estima a perda de mais de 1 milhão de enxames no Nordeste e isso realmente nos deixa bastante angustiados e precisamos abrir esse canal de negociação entre os apicultores e os bancos que são financiadores desse braço forte da economia piauiense e nordestina. Em que pé estão essas iniciativas? Lamentavelmente, a gente vai construindo isso passo a passo, né? Eu estive em Brasília semana passada, numa reunião no Ministério da Agricultura, trouxemos hoje aqui para casa essa discussão, queremos sair daqui irmanadas com os nossos amigos deputados e sinto que nós precisaremos novamente voltar a Brasília, junto aos presidentes dos bancos, junto ao governo federal ali representado pela Casa Civil, para que a gente chegue, porque o que deixou claro nesta reunião é que não há por parte dos bancos nenhuma regulamentação para os grandes produtores, para a apicultura profissional. Então, se cada banco se tem uma relação cliente-gerente, isso dificulta muito. Nós precisamos ter um padrão. É um momento de crise, o apicultor profissional será tratado assim, tanto em Picos, como em Floriano, como em Teresina, independente das garantias que ele tenha para oferecer, independente do patrimônio, da movimentação bancária que ele tem. Nós queremos encontrar o caminho de regulamentar uma ação do governo no sentido de favorecer os apicultores que, nesse momento, estão bastante prejudicados. A presidente da Comissão de Infraestrutura e Política Econômica da Assembleia Legislativa promete levar a situação que considera catastrófica da apicultura no Piauí não só ao Parlamento Estadual no plenário, como também encaminhar órgãos competentes em Brasília.
O importante é não deixar o setor desamparado, num dos momentos mais difíceis em que vive o Nordeste, e tudo causado pelos prejuízos da seca. Então eu vejo isso como algo extremamente preocupante. Cheguei até a falar em catástrofe, porque 70% do meu... Isso que é pior, a quantidade de pessoas que já perderam seus empregos, na Casa Apos, relata aqui também do Tiago, empregos diretos e indiretos, enfim... Quais os encaminhamentos, então, que nós tomamos? Primeiro, eles apresentaram aqui uma carta de reivindicações, principalmente com relação aos bancos, né? Ou seja, principalmente o setor empresarial, mas que também pega aqui a agricultura familiar, que tiraram empréstimos junto ao banco e vem, né, uma seca, uma estiagem como essa, como comparada aos últimos 50 anos, né? Uma seca semelhante a essa. E que pegou todo mundo de surpresa. E agora o que fazer? Tomar empréstimo aos bancos, pagando juros, e não teve a produção, né? Algo que fugiu ao controle deles. O que eles pedem, portanto? Que os bancos renegociem essas dívidas. E aí, claro, a bancada federal também pode nos ajudar com relação a isso. O documento escrito aqui por eles, a Assembleia vai submeter aqui ao plenário desta casa, para que também saia como um documento institucional da Assembleia Legislativa no que tange ao socorro aqui aos produtores de mel no estado do Piauí e também no Nordeste. Ela prorroga a dívida do agricultor familiar, o custeio agrícola para 5 anos e o investimento para depois da última parcela. Aí muitos perguntam, vem cá, mas quem é esse pequeno produtor? O pequeno produtor, Ivaldo, é aquele produtor que tem uma renda bruta anual de até 3.600.000. Então é um produtor que está enquadrado, a maioria dos nossos produtores da apicultura, os apicultores, eles estão enquadrados nessa resolução, porque eu acredito que poucos ou quase nenhum tem uma renda anual superior a 3.600.000. Então, que está dentro dessa renda, ele está enquadrado dentro daqueles que podem renegociar dentro dessa resolução. Pelo governo do estado, participaram da audiência pública representantes da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Rural e anunciaram incentivos, principalmente aos pequenos apicultores. Nós entregamos vários equipamentos na Casa Apos e na Comap, Cooperativa Simplesmente, né, onde eles agregam mais de 2.500 apicultores familiares, né. Então hoje eles estão podendo fazer a chamada apicultura migratória, né, o que antes eles não faziam, né. Então nós possibilitamos isso para eles, né, para elevar a sua produção e a sua produtividade, além de toda uma estrutura de produção que nós estamos dando para as suas casas de mel. De modo que o problema de renegociação com o banco é importante, mas a maioria, o pequeno, que na realidade tem apoio do governo federal e estadual, estão sendo altamente beneficiados e também acrescentando